A lição de Balaão, de ouvir a voz de Deus acima de tudo. Números capítulo 22 versículo 28, E então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, O que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? A história de Balaão é uma das mais intrigantes do Antigo Testamento. Ele era um profeta, mas sua relação com Deus e sua disposição para obedecer à sua vontade nem sempre foram claras. Nesta pregação, vamos explorar como a história de Balaão nos ensina sobre a importância de ouvir a voz de Deus e resistir às tentações que nos desviam do caminho correto. Primeiro, Balaão conhecia a Deus, mas seu coração era dividido. Balaão era um homem que tinha conhecimento de Deus. Ele sabia que Deus falava e que sua vontade era soberana. Porém, apesar de ter esse conhecimento, o coração de Balaão era dividido. Ele estava disposto a ouvir a voz de Deus, mas também estava atraído pelas recompensas e promessas de riqueza que o rei Balaque oferecia para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Essa atitude de Balaão nos lembra que conhecer a Deus não é suficiente se não estivermos dispostos a obedecê-lo completamente. Como cristãos, podemos facilmente nos desviar quando deixamos que os desejos do mundo, como poder, dinheiro e status, ocupem mais espaço em nosso coração do que o desejo de seguir a vontade de Deus. Segundo a jumenta de Balaão, Deus fala de maneiras inesperadas. Um dos aspectos mais impressionantes da história de Balaão é quando Deus usa sua própria jumenta para falar com ele. Balaão estava tão focado em seguir seu caminho que não conseguia ver o anjo do Senhor que estava à sua frente para impedi-lo de seguir para a destruição. A jumenta, porém, viu o anjo e tentou salvar Balaão 3 vezes. Este episódio nos lembra que Deus pode falar conosco de maneiras inesperadas. Às vezes, Ele usa circunstâncias, pessoas, e até mesmo situações que não esperamos para nos alertar e nos trazer de volta ao caminho certo. Devemos estar atentos aos sinais de Deus em nossas vidas e sensíveis à sua direção, mesmo que ela venha de formas incomuns. Terceiro ponto: o perigo da ganância e da desobediência. Balaão inicialmente recusou a oferta de Balaque, pois sabia que Deus não queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. No entanto, à medida que as ofertas de Balaque aumentavam, Balaão começou a ceder à tentação da riqueza e do prestígio. Ele foi com os mensageiros de Balaque, mesmo sabendo que Deus não aprovava a missão. Isso nos ensina sobre o perigo da ganância e da desobediência. Muitas vezes, somos tentados a comprometer nossos valores e princípios quando somos confrontados com oportunidades que parecem vantajosas aos olhos humanos. Devemos lembrar que a obediência a Deus vale mais do que qualquer ganho material ou status. Em Mateus capítulo 6 versículo 24, Jesus nos alerta: "E ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Balaão tentou fazer isso e pagou um preço por sua desobediência. Quarto, Deus é soberano, e sua vontade prevalece. Apesar de Balaão ter tentado, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse Israel. Ao contrário, cada vez que Balaão abria a boca para falar, Deus colocava palavras de bênção sobre seu povo. Isso nos mostra que, independentemente das intenções humanas, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Essa parte da história de Balaão nos dá conforto e esperança. Mesmo quando o inimigo tenta nos prejudicar, Deus está no controle. Ele pode transformar maldições em bênçãos e usar qualquer situação para o nosso bem. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos lembra: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Conclusão: a história de Balaão nos ensina que não basta conhecer a Deus, precisamos estar dispostos a obedecê-lo totalmente. Devemos ser sensíveis à sua voz, mesmo quando ela vem de maneiras inesperadas, e resistir à tentação de colocar nossas vontades e desejos acima da vontade de Deus. Que possamos aprender com os erros de Balaão e escolher seguir fielmente a Deus, confiando que sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que Ele é capaz de transformar qualquer situação para o nosso bem. Oração final. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, mesmo diante das tentações e desafios deste mundo. Que possamos ouvir a Tua voz claramente e obedecer ao Teu chamado, confiando sempre na Tua soberania e bondade. Em nome de Jesus, amém.